Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma aulinha de geografia para vocês. E na última aula a gente falou um pouco sobre os problemas urbanos da nossa América Latina, né? A gente entendeu a América Latina como uma região urbanizada e vimos quais são os problemas urbanos que surgiram nessa região. Nós vamos falar agora alguns dos problemas urbanos que são comuns às regiões latino-americanas. Na última aula a gente deu uma pincelada e hoje a gente vai dar uma aprofundar nesses problemas e entender um pouco melhor como eles são construídos e como que eles estão especializados aí nesse território, ok? Bom, logo de imediato, meus queridos, nós temos dois problemas que são extremamente importantes, que é a questão da pobreza e do saneamento básico. Então, meus senhores, logo nós vamos começar a falar sobre a questão da pobreza. Nós temos os dados que são de 2017 e diz respeito apenas à população urbana, beleza? Olha só, na América Latina como um todo, 26,3% da população viviam abaixo da linha da pobreza, né? Desculpa, viviam na linha da pobreza, pessoas consideradas pobres. E 7,8% da população era a população que vivia, agora sim, abaixo da linha da pobreza, o que nós chamamos também de extrema pobreza. Aqui no Brasil, moçada, essa população chega a 13,5 milhões de pessoas e esses dados são de 2018. O dado do Brasil aqui de 13,5 milhões é um dado de 2018. Só para vocês terem uma ideia, a extrema pobreza são pessoas que vivem por menos de US$ 1,90 por dia. Considerando a cotação do dólar atual, que está aí 5,50 mais ou menos, nós vamos ter aí a galera que vive com algo em torno de R$ 313 por mês. É pouco? É muito pouco, né, cara? Pensar que 13,5 milhões de brasileiros vivem com R$ 300 por mês é de fato algo de cortar o nosso coração, né? E quando a gente leva esses dados para a América Latina, a gente sabe que eles ganham uma potencialidade, uma ampliação ainda maior em decorrência de muitas regiões da América Latina, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Equador, como é o caso do Haiti, como é o caso da América, de vários países ali da América Central, ter uma questão muito complicada em relação à produção de renda, à geração de renda, a riquezas e também a distribuição dessa renda, né? Então as pessoas que vivem com menos de US$ 1,90 por dia, né, são pessoas que vivem aí na extrema pobreza. Vale ressaltar que não precisa ser US$ 1,90 marcado, né? Então, por exemplo, se a pessoa vive com US$ 1 por dia, ela já está na linha da pobreza. 50 centos por dia, ela já está ali abaixo da linha da pobreza, né, vivendo na extrema pobreza. E se a pessoa ganha US$ 1,92, que não é diferença nada significativa, ela já está dentro da pobreza, ela sai da condição de extrema pobreza. Então, é um dado muito sensível para a gente analisar, mas a gente sabe que a pobreza tem se espalhado para a América Latina e pode até se potencializar com essa crise econômica que pode ser gerada a partir da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, ok? Um outro problema muito comum para as regiões da América Latina é o saneamento básico incompleto ou insuficiente, né? Ou ele não existe, ou ele existe em partes, ou ele existe de uma forma que não atende a população como realmente deveria atender. De uma forma geral, o saneamento básico aí incompleto ou insuficiente, atinge mais de 106 milhões de pessoas na América Latina. Esses dados são dados que, se a gente for passar um pente fino, são dados de 2017 também, viu, moçada? Se a gente for passar um pente fino, a gente encontra números muito mais assustadores, muito mais espantosos, né? O problema principal na América Latina hoje é o sistema de abastecimento com água potável, né, rede de esgoto e coleta de lixo, que é basicamente o que compõe aí o saneamento básico, porque não basta coletar o esgoto, né? Não basta ter uma rede de esgoto ou uma rede de coleta de lixo, é preciso você dar aí para o saneamento básico ser completo, é preciso você dar a destinação correta para a coleta do lixo, a destinação correta para o esgoto, o tratamento necessário, né? Só para a gente pensar um pouquinho nos dados do Brasil, é massa falar um pouco sobre o Brasil. 51,9% da nossa população não tem acesso à coleta de esgoto. Por isso que eu falo para vocês que esse dado que vocês vão encontrar no seu livro, ele é um pouco subestimado. Porque, veja bem, se o IBGE fala que 51% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto, a gente está falando que 100 milhões de pessoas, porque o Brasil tem 210 aí milhões de habitantes,
aproximadamente 210 milhões de habitantes, então a gente está falando já de 105 milhões de pessoas logo de cara que não têm acesso à coleta de esgoto, né? Então esses dados são um pouco subestimados que está aí presente no livro de vocês, lembrando que eu peguei alguns dados no livro de vocês e outros dados eu peguei no IBGE para a gente poder fazer aí essas comparações, tá bom? Meus queridos, e quando a gente pensa na distribuição de água potável, nós ainda temos um problema mais emblemático aqui no Brasil, né? Nós temos 35 milhões de brasileiros que não possuem acesso à água potável. Isso mesmo, 35 milhões de brasileiros que não têm água potável, que não abre a torneirinha e chega a água na sua casa. São pessoas que ou elas precisam buscar água direto no rio, ou elas precisam aí fazer um sistema de captação da água da chuva que cai nos seus telhados, escorre por um reservatório e que ela vai utilizando ao longo do tempo. Então nós temos uma parcela ainda significativa da nossa população que tem essa dificuldade no acesso à água e também na questão da coleta do esgoto, né? O Brasil, ele consegue tratar apenas 45% do esgoto que é coletado. Então 55% do nosso esgoto ele é coletado, né? Se a gente pega 100% do esgoto que é coletado, que tem a galera que não tem esgoto, mas aonde existe rede de esgoto, eu pego 100% que é coletado, só 45% recebe o tratamento devido. O restante volta para os rios, polui os rios e não recebe o tratamento adequado. Então nós temos aqui no Brasil um problema gigantesco de saneamento básico e que ele se repete em vários países da América Latina, beleza? Vamos lá, desemprego ou trabalho informal. Em 2016, pessoal, 16% da população entre 15 e 19 anos da América Latina, e isso dados que estão no livro de vocês, não tinham empregos, estavam desempregados. E essa população sem emprego acaba gerando dois problemas que também é marcante na nossa sociedade latino-americana: o trabalho infantil e a criminalidade. Quando você tem lá um pai sem emprego, ou uma família onde os pais são desempregados, os filhos acabam ainda que mesmo que não estejam na idade certa de trabalhar, eles acabam tendo que buscar emprego para auxiliar no sustento da família, e a gente sabe que o trabalho infantil abaixo dos 15 anos não é apoiado pela lei, beleza? E, obviamente, se as pessoas entre 15 e 29 anos estão desempregadas, a criminalidade acaba sendo uma saída, não devia, não justifica, não é porque o cara está sem emprego que ele pode roubar, mas se ele não tem oportunidade no mercado de trabalho, se as coisas não andam bem, a criminalidade se mostra como uma porta vislumbrante para que essas pessoas tentem aí ter uma renda. Meus queridos, é importantíssimo também a gente entender que o desemprego tem avançado bastante no Brasil. Hoje, né, esses dados são de 2019, também divulgados pelo IBGE. Me desculpem, esses dados são de 2020, considerando os 3 primeiros meses do ano, divulgado pelo IBGE, o nosso desemprego é de 12,2% e atinge 12,9 milhões de pessoas no Brasil. Então a nossa taxa de desemprego no Brasil também está muito alta, e isso se deve a vários fatores, entre eles, né, uma crise econômica que o Brasil vem enfrentando há vários anos e que a gente ainda não conseguiu recuperar e ter bons resultados, beleza? Outro probleminha é a mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana é deficiente em toda a América Latina. Isso se dá muito pela valorização do transporte individual, principalmente os automóveis, né, os veículos, a ausência de infraestrutura. Então eu não tenho uma infraestrutura necessária para colocar outros modais de transporte, né? O transporte ferroviário, ou talvez a gente pode até pensar numa perspectiva aí mais sustentável, né, e pensar em ciclovias para as bikes. Falta investimento também para esses diferentes modais, modelos de transporte, e a gente sabe que além da gente valorizar o transporte viário, nós não conseguimos, né, nós não conseguimos ainda de uma forma eficiente atender com rodovias de qualidade. Vale ressaltar que várias rodovias que cruzam o nosso país estão em estados deploráveis, e em algumas nem asfalto tem, né? Então nós temos uma ausência aí de infraestrutura, beleza? Professor, mas o que é a infraestrutura? O senhor está falando de mobilidade urbana e vem falar de infraestrutura de rodovia. Qual é a consequência dessa infraestrutura de rodovia para a mobilidade urbana, né? É muito simples, cara. Se você tem uma rodovia deficiente dentro de um estado, dentro de uma região,
a gente sabe que nós vamos ter dificuldade para apoiar a malha urbana, a estrutura urbana da cidade, porque os equipamentos e elementos necessários para a vida urbana não vão chegar, né? Então é muito importante, aqui a gente está falando de mobilidade urbana, de modais de transporte, pensar também no transporte interestadual, intermunicipal, e a gente acaba que foge um pouquinho aqui da mobilidade dentro das próprias cidades, beleza? Meus queridos, nossa aula de hoje fica por aqui. Beijos, abraços e fui!